Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao 30º episódio da série Ligados pela História. Depois de muitas viagens, chegamos à reta final. Hoje vamos até ao município de Morro Agudo. Com uma imensa área territorial, o município de Morro Agudo é o 12º maior do estado de São Paulo, o maior da região metropolitana. Tem 1.387.176 quilômetros quadrados. Com uma população de quase 34 mil, tem uma concentração populacional de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Fica mais fácil de entender quando a gente compara com Ribeirão Preto, que tem 650.916 quilômetros quadrados e uma densidade populacional de 1.106 habitantes por quilômetro quadrado. Com toda essa dimensão territorial, fica fácil entender porque o município de Morro Agudo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Conhecida também como Centro Paulista de Bioenergia, devido à produção das suas duas grandes usinas, o município de Morro Agudo tem também as suas lendas. Eu ouvi dizer que o morro que dá nome ao município guarda um grande tesouro. Marcamos com a Maria José, que é diretora de cultura, bem neste ponto, do ladinho do portal, com o Morro Agudo bem ao nosso fundo. Maria José, obrigada por nos receber aqui no seu município. Obrigada a você, Adriana, a sua equipe, a equipe do SBT. É um prazer recebê-los aqui na nossa querida Morro Agudo. Bem, a gente tem muita coisa para mostrar ao longo do dia de hoje, mas vamos começar falando um pouco sobre a lenda. Tem ou não tem um tesouro escondido nesse morro? Vamos ver. Na verdade, Adriana, essa lenda é de muitos anos atrás, na época do Brasil Colônia, né? Se hoje nós formos perguntar para a população sobre essa lenda, 90% vai falar que nunca ouviu falar a respeito dela. Porém, nós conseguimos encontrar algo relativo a ela, que é do autor Luiz Carlos Ladeia, do livro Guatambu. Esse livro foi escrito por um morro-agudense. Hoje ele mora em São Paulo, é jornalista, trabalhou em vários jornais e ele registrou essa lenda. E o que ele fala sobre a lenda? Então, eu iria falar com as minhas próprias palavras, mas eu prefiro deixar na íntegra o que ele registrou. Muitos diziam que num passado muito distante, um escravo roubou as joias do patrão e que, mesmo castigado até a morte, nunca revelou o lugar que havia escondido o ouro. Assim, dispostos a encontrar o tal tesouro, muitos caboclos se aventuraram pelo sertão fazendo buracos, sempre nos arredores de porteiras ou árvores que se destacassem na mata e que pudessem servir de referência para uma futura localização. Bem, ninguém achou o tesouro, né? De fato, ninguém achou o tesouro, ninguém sabe se realmente o escravo roubou esse tesouro e... Na dúvida se existe tesouro ou não, eu e a Maria José temos a missão de, ao longo do nosso episódio, da gente registrar quais são os verdadeiros tesouros do município de Morro Agudo. Quem tem muitos tesouros guardados é o advogado e colecionador Renato José da Silva. Tanta coisa que ele até criou um museu para organizar suas preciosidades. Esse relógio e esses dois telefones têm mais ou menos 80 anos. O relógio nunca deixou de funcionar. Foi da antiga caixa aqui do município. Esses dois telefones já não funcionam mais, mas esse aqui, que é uma réplica, funciona ainda muito bem. E se você ligar para o número do Museu Silva, é nesse telefone que o Renato vai atender. É um prazer você ter uma réplica funcionando, né? Sem dúvida. Faz a gente voltar à história lembrando daqueles quando a gente usava, né?
Renato, como surgiu a sua ideia de, já colecionador, organizar tudo isso num espaço e montar o Museu Silva? Isso é um gosto de família, né? A gente sempre gostou de preservar a história, de guardar coisas antigas e tal. E eu, mais do que os outros irmãos, fui guardando alguma coisa, botava num lugar, no outro, mas nunca tive um lugar mesmo específico para guardá-los. E aí surgiu a ideia da Nestlé fechar, a gente comprar esse prédio aqui. Eu falei, agora eu vou ter um lugar para colocar minhas coisas. E Museu Silva é por conta, inclusive, de contar um pouco da história da sua família, família, que é grande. A família é muito grande, meu pai veio para cá nos anos de 47, 48, veio para a fazenda Tapiratuba e dali começou a história da família. Ele trouxe 3 filhos do estado de Minas e hoje nós somos em 12 irmãos. Sou advogado, mas nós somos em 14 advogados da família. E cada um gosta de uma coisa. Eu parti mais, continuo o meu trabalho, mas gosto de preservar essa história. Vamos mostrar alguns objetos e tentar fazer relações dele com a própria história de Morro Agudo? Vamos. Então vamos lá. Renato, você falou que aqui foi uma unidade da Nestlé no passado. Isso porque Morro Agudo era um grande produtor? Morro Agudo era das maiores bacias leiteiras do estado de São Paulo. Nós temos uma extensão territorial muito grande aqui. E na época era muito gado, né? O produto de grãos era muito pouco, então prevalecia mesmo o gado. E todo o leite da região vinha para o Morro Agudo. Essa bicicleta é muito especial para você, essa verde. Essa bicicleta a gente tem um carinho todo especial por ela, porque essa bicicleta foi o meio de transporte do meu pai, que ele comprou ela antes de eu nascer. Então era o veículo de transporte dele, que ele ia de cidade em cidade, saía daqui para fazer financiamento no Banco do Brasil em Orlândia, porque não tinha Banco do Brasil aqui e tal. Então era o único veículo de transporte que ele tinha. E ele carregava os filhos, acho que carregou minha mãe muitas vezes também nessa garupeira. Então a gente tem um carinho especial por ela. E além dela, você tem outras bicicletas, é uma paixão pelo veículo. Tem aquela bicicleta vermelha que era de um professor muito famoso que nós tivemos aqui em Morro Agudo, o professor Carlinhos, e era a bicicleta que ele ia para a escola todo dia dar aula. Essa mesa, que é uma quejeira, nos permite contar um pouco a história de onde ela veio, que foi da Fazenda Invernada, onde de fato toda a história do município começou. Isso. Essa mesa pertencia à Fazenda Invernada da dona Sofia Diniz Junqueira, né? E eu recebi a doação do filho dela, do senhor Eduardo Diniz Junqueira, que era presidente da usina Vale do Rosário, que pediu para não mexer nela, deixar ela do jeito que ela está. E a Fazenda Invernada é uma fazenda que tem muita história, né? Porque até hoje lá tem muitas coisas que pertenceram aos escravos ainda, é uma fazenda que vale a pena visitá-la. E essa mesa eu guardo ela com muito carinho, porque a pessoa que me doou essa mesa já faleceu também. Mais de 100 anos? Ela deve ter mais de 120 anos. Esse violino também tem história guardada? Tem. Esse violino aqui nós temos uma família em Morro Agudo, que restam alguns ainda da família, que é a família Marçom. Era um pessoal assim muito inteligente, eles tinham uma oficina e nessa oficina eles consertavam desde veículo, máquina de costura, qualquer coisa, arma de fogo, tudo que levava lá eles consertavam. Era muito inteligente. E o velho, eles eram o chefe, que era o velho, e depois os filhos. Ele fez esse violino no canivete. Nossa! E está registrado aqui dentro. Eu não consigo ver porque tem que colocar uma lanterninha aqui. Guardar a memória é uma forma de fazer com que as pessoas consigam saber a sua origem. Essa foi a preocupação da Câmara Municipal de Morro Agudo, quando em 1995 criou uma lei e aí então estabeleceu o projeto Pro Memória. O presidente da Câmara está aqui para contar para a gente exatamente como isso tem se dado no dia a dia. As pessoas têm interesse? Chega a vir aqui para ver as fotos? Sim, sim. Grande o número até de estudantes que visitavam o nosso prédio para colher informações sobre esse vasto acervo para fazer trabalhos escolares, trabalhos estudantis, de faculdade, e a nossa Câmara tem um acervo muito rico da história do nosso município, né? Nós estamos olhando aqui as fotos impressas, né, expostas, mas quem quiser também acessa na versão digital pelo site da Câmara. Sim, e com muito mais fotos, né? Há pouco tempo nós fizemos a migração do site e estamos atualizando, mas há um vasto acervo
de fotos do nosso município, até de 1860, quando foi se iniciado o povoado, né? Através mesmo da migração com a queda do café no Rio de Janeiro, foi grande o número de migração para o estado de São Paulo. E na nossa região, com uma abundante e vasto território, uma abundante quantidade de água, chamou a atenção desses migrantes que se instalaram aqui. Inclusive, vocês celebraram, né, os 100 anos da imigração japonesa. Hoje possui em nosso município comércio de famílias tradicionais, como a família Massas, né, de restaurantes, que geram emprego, geram renda para o município, são de descendência japonesa e estão em nosso município até hoje, né? Então, essa é uma gratidão que o nosso município leva a essas famílias imigrantes daqui, que vieram, se instalaram e até hoje estão no nosso município. Só na safra 2020-2021, Morro produziu 7,62 milhões de toneladas de cana. É muita matéria-prima para a produção do açúcar, do etanol e da energia. Prefeito, como é que vocês chegam a essa titulação de Centro Paulista de Bioenergia? Morro, Adriana, é o 12º maior município do estado de São Paulo. São 645 municípios, Morro é o 12º. Na região metropolitana de Ribeirão, 34 municípios, nós somos o maior e o maior produtor nacional de cana-de-açúcar. Se olhar o mapa do estado de São Paulo, nós estamos cada vez mais utilizando os derivados da cana. Então, Morro sendo o maior produtor nacional de cana e a cana gerando energia, nós somos o Centro Paulista de Bioenergia. A CPFL instalou em Morro uma subestação de energia. O que é subestação? É linha de transmissão. Então, é energia de nicho através das usinas. Morro fizeram um estudo no estado de São Paulo. Temos 201 usinas, 33 estão a 100 km de Morro. Portanto, se fala cana, produção de energia, etanol, Morro é o maior município em produção do estado de São Paulo, portanto, é o Centro Paulista de Bioenergia. Entre todas essas usinas estão a Vale do Rosário e a AMB, agora parte do Grupo Raízen, uma empresa integrada de energia que produz e comercializa etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia. Há, inclusive, um mapa histórico da produção do petróleo, da produção do álcool e da produção da energia da massa verde. Isso. E isso a gente consegue perceber o quanto está crescendo essa opção. Isso. A gente chama que é a transição da matriz energética. E a gente percebe que no estado de São Paulo, desde o pró-álcool da década de 70, houve investimento em Morro. Nós temos 2 usinas muito grandes e pela extensão territorial, pelo solo fértil, povo trabalhador, a cana-de-açúcar aqui se destaca e nós somos o maior produtor. E o estado de São Paulo vem nessa transição. E o futuro é aumentar a transição. Inclusive, eu li essa semana que a Europa está começando a importar o etanol para melhorar a matriz energética da Europa e depender menos do petróleo. Portanto, há um futuro muito grande para a nossa região para a gente conseguir produzir mais cana e distribuir essa cana para o mundo. A energia, como é atual, não está presente na bandeira de Morro Agudo, mas tem muita história impressa nessa bandeira, né, prefeito? A bandeira de Morro Agudo, Adriana, o azul é dos primeiros que aqui chegaram, representa a aristocracia, o amarelo é do poder de Morro Agudo. Como a nossa terra é muito grande, ela vai em todas as extensões, é o poder indo em todas as extensões, e o vermelho do amor, o poder tem que ir com amor. E aqui no centro, quando começou Morro Agudo, elevado primeiro em 1860 como um distrito na época do Império, e em 1935, quando nós começamos a emancipação política no sistema político como está hoje. E aqui a cultura no início eram arroz e milho. Aqui o arroz e aqui o milho. E o brasão das cidadelas portuguesas, que é típico da nossa região, a gente tem esse brasão e o lírio representando a amizade, como toda cidade deve ser, amigável ao povo que chega aqui. Do lado de fora da prefeitura, as marcas arquitetônicas ainda contam a história das ferrovias.
Assim como em muitos municípios do interior do estado de São Paulo, também em Morro Agudo, o trem foi um propulsor do desenvolvimento. O senhor Hermenegildo é filho de ex-ferroviário e é o nosso contador dessa parte da história. Como tudo começou aqui? Olha, para a gente falar sobre a história da ferrovia aqui em Morro Agudo, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho. E até onde eu conheço, né, Morro Agudo, a Estrada de Ferro, a Companhia Paulista, ela começou depois da criação da Estrada de Ferro Morro Agudo, que foi instalada no ano de 1929 por alguns empreendedores, fazendeiros da época, né? José Jorge Diniz Junqueira foi o idealizador e aquele que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, na Estrada de Ferro Morro Agudo, que depois, por volta, se não me engano, de 1952, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro foi e comprou a Estrada de Ferro Morro Agudo, né? Que tinha um trecho aqui de Morro Agudo a Pontal. Naquele momento, em 29, a grande importância do trem era para escoar a produção agrícola? Sim, perfeitamente. Era uma grande produtora de café, enfim, a riqueza do município, né, era transportada só por via férrea. E gado, quantos carros de gado e de café eu cheguei a ver passar por onde eu nasci, aí a 9 quilômetros daqui da cidade, tinha a Casa dos Trabalhadores, no qual meu pai era um dos trabalhadores da Estrada de Ferro. Portanto, eu tive a feliz oportunidade de ver por ainda 10 anos esse trenzinho correndo de Morro Agudo a Pontal. Eu olho para a história ferroviária com muito romantismo, né? Eu acho que tem ritmo, tem poesia, tem uma história de desenvolvimento, né? De um povo que estava desabrochando para as coisas. É um olhar válido para esse momento histórico? Sem dúvida, isso nos traz uma saudade muito grande e era o ponto de encontro, para você ter uma ideia, era o ponto de encontro das pessoas, né? Na estação, no horário que o trem chegava e no horário que o trem partia. Então, nessa plataforma que hoje está coberta por esses balaústres, ali muitas despedidas, muitos choros, com certeza aconteceram naquela época, né? Porque era o único meio de transporte até então para as pessoas se saírem da cidade. Então, realmente, isso traz uma lembrança e uma nostalgia muito grande, né? O senhor lembra ainda do momento em que ela foi desativada? Foi no ano eu tinha 10 anos, foi em 66 que foi desativada. Eu me lembro da última partida do trem, né? E realmente aquilo causou uma grande tristeza. Eu que naquela oportunidade ainda morava, percorria muito esse trecho aqui, então quando soubemos da desativação, e arrancar os trilhos e tudo mais, então aquilo foi uma tristeza, principalmente os mais antigos. Eu que era criança, nem tanto. Hoje é que a gente recorda daquela fase, né? E entre os mais velhos tem um senhor aqui de Morro Agudo que vai completar 100 anos de idade. Ele teve 15 filhos, 43 netos, 31 bisnetos e 2 trinetos, que é o senhor Sebastião. Bom ter essa longa vida, né, seu Sebastião? Bem, graças a Deus. Tem que dar louvor a Deus e sou muito feliz, né, com isso aí, né? O senhor está em Morro Agudo desde 1948. O senhor lembra do trem passando? Lembro, impressionante ainda. A cidade era bem pequenininha, né? Pequena. Eu acho que podia ter que, naquela época, 25 mil habitantes por aí, né? E o senhor fazia o trajeto de Morro Agudo até que lugar de trem? Aí ia até Pontal, né? Morro Agudo de Pontal, né? E agora, para lá, de outro lugar, aí fui longe. Tinha de Serra Azul a São Paulo do Paraíso, viajava na São Paulo e Minas, né? Aí nós viajava todo sábado, domingo, meio de semana, algum dia também. Ela durou muito tempo lá, depois tirou. E lá na Mogiana, que ia até Passos, Minas, né? E viajei lá também, né? O senhor lembra, inclusive, o dia que o trem deixou de passar, a última vez que ele passou por aqui? Nós fiquei muito triste. Eu não lembro se é em 67, se
que foi 66. Por Foi aí, 66. Né? Né? Isso ficou, o povo ficar triste, né? Saber. Quando vem as coisas pra gente, quando vem, a gente se alegra porque tá vindo, né? Mas quando vai embora, a gente sente. E o trem foi embora apitando. Eu fico mais maravilhado é do apito do trem. Quem conhece a música, o apito se decora a nota que tem apito. Apitar nessas 3 notas, 3 tonalidades, Sol maior, Dó maior e Mi bemol maior. O senhor tocou música a vida inteira? A gente ainda vê um rapazinho falou assim pra mim uma vez, que ele falou uma brincadeira, você vai morrer tocando. Quer dizer, uma coisa é falar assim, se eu falar que eu toco, eu estou mentindo. Se eu falar que eu não toco, eu estou mentindo também. Um pouquinho, né? Então Não, vamos mostrar mas- um pouquinho do que o senhor toca? Vamos tocar uma pouquinho música? toca, né? Qual que o senhor vai tocar? Vamos tocar Saudade de Matão, né? Então vai. Bom, vamos imitar, né? Outra referência arquitetônica do município é a matriz que tem São José como padroeiro. Igor, a arquitetura dessa igreja é bem diferente daquelas que a gente tem registrado ao longo do nosso percurso, né? Que história que ela guarda? Essa igreja foi erguida no final dos anos 60 e é uma arquitetura de inspiração europeia. Realmente, na época, houve polêmica em torno do prédio, porque era diferente de tudo que se conhecia, diferente das igrejas da região. Até hoje, chama atenção a arquitetura dela ser diferente das igrejas tradicionais. E realmente vem da Europa o projeto, enfim, tudo foi inspirado em modelos europeus daquele período. Ela tem algum simbolismo com essa formatação? Esse formato mais triangular dela é para representar aí a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é um dos pilares da crença cristã católica. E essa estrutura de aço que a gente vê no telhado, assim, ela quis representar como se fossem 2 mãos em oração, né? Como se fosse um convite para toda a população para vir rezar, para vir fazer as suas orações. Então seria aquelas mãos rezando. Os livros guardam histórias e as histórias que os livros guardam contam um pouco do povo de Morro Agudo. É o caso desse livro escrito pelo Zezinho, José da Silva, que narrou um pouco da sua passagem pelos canaviais. Ou dessa senhora, a dona Vera Lúcia, que foi alfabetizada depois dos 40 anos e deixou a mulher de ouro e prata registrada. Tantos outros como esse que vai lá atrás e conta a terra da gente, que é da dona Maria Aparecida, dona Cidinha. Quem guarda todas essas obras aqui é o Rogério. É um prazer pessoal essa coleção de livros, Rogério? Olá, Adriana. Realmente é uma satisfação pessoal eu poder ser o guardador de tanta história, de uma história que reflete a minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu tenho a minha família, e poder estar contribuindo com dedicação, porque realmente gosto do que faço, né, e estar podendo guardar tudo isso que faz parte da nossa história. Nessa obra aqui você faz essa mistura de ficção com um pouco de fatos reais. Exato. A Bela Online é um livro que relata 24 fatos, causos de Morro Agudo. A personagem é fictícia, mas as histórias são baseadas em fatos reais. Esse é o mais recente e aí você conta de fato quem bebeu da água de Morro Agudo? Quem bebe da água de Morro Agudo sempre volta. E esse livro conta uma pequena parte da história de 320 personalidades que participaram ativamente
do desenvolvimento de Morro Agudo. Esse aqui que você conta a história do futebol tem inclusive história própria. História própria. Às vezes eu brinco. Eu escrevi o livro da história do futebol de Morro Agudo para contar a minha história. Mas eu tenho, dentre as histórias registradas aqui, algumas fotografias da década de 40, quando os times de futebol, em seus uniformes, eles usavam também bonés, porque a bola de capotão era uma bola muito dura e doía a cabeça. E quando um curador do Museu do Futebol da França ficou sabendo, ele veio e adquiriu 10 exemplares. Então é a história de Morro Agudo espalhada pelo mundo. É uma satisfação também ter feito parte dessa história. Esse livro aqui, a Maria José mostrou ele pra gente hoje, conta uma série de coisas, entre elas, né, até a lenda urbana de vocês do morro. Esse é um tema que você já pesquisou, já estudou? A lenda da Mãe do Ouro no Morro Agudo é um fato assim, histórico em Morro Agudo. As famílias contam, é tradicional entre as pessoas, e fica sempre aquela dúvida: o que será de fato realmente a Mãe do Ouro? E pessoas já me procuraram, inclusive trazendo pedras, dizendo que era uma pedra de ouro encontrada lá no local, né? E esse fato vai se perpetuando, né? E as histórias, como nesse livro do Luiz Carlos Ladeia, perpetua essa história, traz até as explicações científicas para esse fato, né? E Morro Agudo com certeza vai manter viva, porque essa chama é a tradição que mantém as pessoas irmanadas em nossa cidade. Uma boa lenda urbana é assim que se constrói, com muitas versões, as mais diferentes possíveis. E aqui a gente tem um pouco de lenda urbana e muita realidade do município de Morro Agudo. A mesma Dona Vera, que escreveu um livro, também faz pinturas. Sua arte revela as muitas faces de Cristo. Sabe, eu voltei a estudar com 46 anos de idade. Quando eu terminei os estudos, eu fiquei com um tempo livre. Primeiro na folha de sulfite, depois na cartolina. Aí eu falei, por que não fazer numa tela, né? Aí na onde que eu comecei a comprar tela e fazendo por minha conta mesmo. E sempre a face de Cristo no começo? Sim, sempre ele. Eu falava que eu não sabia fazer outra coisa não, só o gosto dele. E por falar em arte, a produção musical das bandas de Morro Agudo movimenta as várias faixas etárias do município. Houve uma época que era muito comum cada escola ter a sua fanfarra. Isso não acontece mais hoje, mas alguns municípios resistem, mantendo pelo menos na cidade bandas e fanfarras, que é o caso de Morro Agudo. Marcelo, quanto tempo a banda de vocês está consolidada? Ela começou como fanfarra, né? Nós permanecemos durante 5 anos e no dia 13 de agosto agora nós estamos indo para 17 anos. E você está nesse projeto há 17 anos? 17 anos, desde o primeiro dia. E quem faz parte do projeto? O projeto é feito através de alunos, né? Da rede municipal, estadual e a partir dos 8 anos de idade. A gente está numa escola e vocês atendem outras escolas nessa mesma unidade, é isso? Exatamente, a gente atende a cidade toda, de vários bairros. Quantos componentes tem na banda? 45. E aqueles todos troféus? Então, nós temos mais de 50 já troféus de concursos, né, e festivais. A maioria são de concursos, né, Zequinha de Abreu, que é em Santa Rita do Passa Quatro, da FABESP, que é a Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo, Copa do Brasil, Tatuí, já nos apresentamos já na Avenida Paulista, em frente ao MASP, de aniversário do MASP. Então já viajamos bastante, já conhecemos assim muitas cidades e participamos de vários campeonatos e desfiles, né? O seu Antônio, que é mais conhecido como Maurim, ele é um dos fundadores da Associação Cultural Artística de Morro Agudo e vocês mantêm dentro dessa associação, né, uma banda musical. Desde quando, seu Maurim? Desde outubro de 1998.
E vocês têm essa prática? Quem faz parte do projeto? Ensaiamos todas as quarta-feiras e tocamos aos domingos na Feira Livre da nossa cidade. E como foi a ideia de montar essa associação? É porque sempre existiu banda em Morro Agudo. Aí, como não era regulamentado, parou. E ficamos uns 8, 10 anos sem banda. Aí resolvemos montar, eu era vereador na época, corremos a cidade vizinha procurando saber mais certinho e montamos a situação. Então nós temos presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, estamos completinhos, você entendeu? Sempre teve muitos músicos na cidade? Nós temos mais ou menos na banda uns 25 músicos. Tem criança, tem mais idoso. Quando vocês saem para a rua, a comunidade vai assistir. A nossa banda é mais parada, é a banda de coreto, né? Sim. É mais parada, mas está sempre tendo ocupação, como diz o outro. E o repertório de vocês? O que vocês tocam? Como? O repertório? Tudo. Nós tocamos sertanejo, samba, bolero e balsa, de acordo com o que o cliente pede. Quando vocês se apresentam, é ali naquela praça principal, naquele espaço aberto ali? Isso, é ali. Se apresenta sempre ali. E vai à cidade para assistir de todas as faixas porque etárias? A feira, ela faz isso na rua, né? É. Então é lotado de barraquinha. Então vem muita gente filmar, ouvir mais de perto. Aí junta tudo, junta a feira, né? Aí junta o torresmo da Dona Ana com a música do seu Maurinho, a banda do Marcelo e a festa é geral em Morro Agudo. Da avó para a mãe, da mãe para a Dona Ana, da Dona Ana para a Daniela, são 4 gerações produzindo torresmo, essa perdição de alimento. Dona Ana, como é que começou lá com a sua avó? Começou com a minha avó como se fosse um alimento da família, né? Morava em roça, aí o pessoal tem bastante casa, né? Colônia. Então no começo não era para vender? Não, era para degustar mesmo, comida, que é mistura. Isso. Como se fosse a mistura. Depois a minha mãe... Aí minha mãe, no Clube dos 25, veio morar no Clube dos 25, tomar conta lá, e ela começou a vender ali. Aí, né, lastrou de novo. Fez sucesso. Aí a região toda vinha, graças a Deus, né? Graças aos nossos clientes, que sem ele nada some, né? E aí minha mãe ficou mais ou menos uns 20 anos vendendo ali no Clube dos 25. Depois ela cansou, ela mudou, cansou, parou. Mais ou menos um ano que ela tinha parado, e eu precisei de trabalhar, porque eu sempre estava ajudando ela ali, mas ajudando minha mãe, né? Uhum. Aí eu falei, convidei a ela, mãe, vamos voltar a vender torresmo? Quem sabe dá certo, né? Só não quer entrar de sócia comigo? Na hora ela aceitou. Aí fiquei com ela mais ou menos uns 8 anos, até então, isso já foi em torno de uns 25, 28 anos, por aí. Aí ela cansou, de novo, mamãe com 80 anos, né? E eu falei pra ela, mãe, mas eu preciso continuar, porque eu tenho que trabalhar. Aí ela falou assim, minha filha, né? Vai em frente. Segue seu rumo. Vai em frente, né? E aqui estou, aí por mamãe ter parado, precisei de ajuda das filhas. Aí a Daniela entrou comigo, tem a minha outra filha de vez em quando também dá um apoio. E graças a Deus aqui nós estamos. Até gente de fora do país já levou o torresmo para comer? Já sim. Até pro Japão já foi. E o que você acha que é a melhor qualidade do produto de vocês? Melhor qualidade? Crocância, cheiro, matéria-prima. Cheiro, crocância, todo mundo fala, nossa, que delícia, vai comendo, vai falando que delícia. Não é gorduroso. Acho que essa é a qualidade, não ser gorduroso faz toda a diferença no torresmo, né? Faz toda a diferença, faz muito sequinho, sabe? Faz barulho, é o que tá comendo. Então tem pessoas que faz pra fazer barulho mesmo, nossa, que delícia. Come com você já comeu o torresmo que a sua mãe faz, que a sua avó faz? Da Bisa você comeu ou não? Da Bisa não. Da Bisa não. Seu tá igual no padrão da mãe e da avó? Sim. Faz igual já? Faz igual. Se a sua mãe ficar em casa num domingo para descansar, você dá conta de fazer igual Dou dela? conta. Cliente não vai ver a diferença? Não vai não. Então você tá pronta para seguir com a geração? Sim. E essa é a sua ideia? Isso. Pretendo, né? Vocês estão hoje nesse lugar chique, que leva vocês para qualquer lugar onde vocês quiserem vender, mas a história não é bem assim, a senhora começou numa barraca. Não, comecei numa barraca. E o próprio torresmo foi financiando o investimento para hoje vocês chegarem com um trailer bem legal. Graças a Deus e os clientes, o torresmo, né? A rotina de vocês é ao longo da semana, pelo menos uma feira aqui em Morro Agudo? Isso, aos domingos lá na feira. E a qualquer hora do dia eles comem torresmo? De manhã, tarde? 6 horas da manhã. Já tem gente passando, pegando para levar pro rancho. Outros vêm de Orlândia porque trabalhou à noite. Mas eu tenho certeza que a melhor propaganda de vocês é o aroma.
Avisa todo mundo que vocês já chegaram. Ah, não com avisa? certeza, porque os meninos quando vêm para trabalhar, diz que 5, 6 quarteirão para cima, aonde que o vento, para onde o vento Dona vai, Ana e a o Daniela cheiro do já torresmo chegaram. vem. Visto de cima, o Centro de Lazer de Morro Agudo exibe uma área de cobertura verde, um lago que em breve receberá outros atrativos, piscina, campo de futebol, trilhas para caminhada e campo de bocha. Sobre o morro, claro que não nos contentamos em ver de longe. Maria José e o Gessé nos levaram para uma expedição morro acima. Vai que... Bem, a ideia era a gente subir até o cume do morro. Mas já que a gente tem um drone, vamos dividir os esforços, né? Esperamos que você tenha gostado do passeio de hoje. Até o próximo episódio.